Fala galera, tudo bom de novo? Aqui é Elimar Silva Campos. Eu sou programador e estou aqui para trazer mais uma dica para vocês rápida. O que acontece? Eu tenho visto aí alguns relatos de algumas pessoas com dificuldade de estar rodando o ASP.NET Core no Mac, ok? Então, rodar aquele projeto padrão que a gente cria com a ferramenta do .NET, e eu quero trabalhar aqui com vocês para a gente resolver alguns pequenos detalhes, talvez possa te ajudar. O que acontece? Eu estou aqui com .NET 1.0.0 versão Preview 2. Aí eu espero que você esteja com essa versão, que na verdade é aí que a gente tem problema. E na verdade outra coisa, né, com o Visual Studio Code, tá? Se você tiver com a versão Preview 3, por exemplo, se você já tiver instalado, isso aqui não se aplica. Inclusive tem algumas mudanças na versão Preview 3 que eu pretendo talvez aí estar tratando em outros momentos. Então, o que acontece? Aqui eu estou com o .NET nessa versão 1.0.0 Preview 2. O que eu vou fazer? Eu vou criar um diretório, myapp, por exemplo. Vamos chamar assim, web app, ok? Vou entrar aqui nesse diretório que está vazio. Inclusive eu estou aqui com o Visual Studio Code. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aquela pasta lá, ok? Que está vazia, não tem nada nela. Só para a gente confirmar que eu estou usando a última versão disponível na data que eu estou gravando esse vídeo, versão 1.7.2. É aí que se aplica. E eu já estou com a extensão aqui do C Sharp instalada, tá? Você precisa estar com isso aí, com o Visual Studio Code e a versão do C Sharp instalada. Inclusive que ele está pedindo para eu atualizar, eu não vou fazer isso, para deixar aí a última versão mesmo que a gente está trabalhando. Não influencia para o nosso caso aqui. Então tudo bem. O que eu vou fazer? Eu estou aqui no diretório, ó. Você observa que está vazio, ok? O que eu vou fazer? Eu vou usar a ferramenta de linha de comando do .NET para criar um novo projeto, ok? O .NET New, vou pedir um tipo web, senão ele cria o tipo console application. O que ele vai fazer aqui? Ele vai criar toda a estrutura de um projeto básico padrão. Se você observar aqui, o que ele fez, ele adicionou alguns arquivos, digamos assim, aquela nossa solution template, né, a mesma que a gente usa no Visual Studio e no Windows e tal, mesmo que o Visual Studio para o Mac também cria pra gente. Então tá aqui, ó, estamos com nossa aplicação. Em tese ela tá toda preenchida, que não foi eu que fiz, na verdade foi aquela própria linha de comando do Visual Studio que fez pra gente. Então aqui aparece a primeira dica. Eu recomendo que quando você entrar na Solution, você aguarde alguns instantes, que a própria abre clica em cima de um arquivo C Sharp qualquer e aguarda alguns instantes, que a própria ferramenta, a própria extensão do C Sharp, ele vai identificar algumas coisas para você. Uma das coisas, ele vai falar que existe alguns artefatos aqui necessários para você buildar e depurar a tua aplicação que estão inexistentes. E aí ele pergunta se ele pode adicionar esses itens. Aí você clica aqui em sim, observa aqui que ele vai criar uma pastinha .vs Code. Esses arquivos a gente pode criar na mão e configurar ele, mas aqui a ferramenta já faz isso para você automaticamente, é muito mais prático. Então observe que ele criou alguns arquivos, eu vou mostrar já já. E a outra opção que ele fala é que a pasta, o projeto que ele identificou, o Project.json, ele tem algumas extensões que ainda não foram resolvidas, então você dá um restore. Então essa aqui, observa que ele está com alguns itens vermelhos, algumas classes que ele não encontra, justamente porque está faltando aí alguns pacotes. Então nesse restore que ele pede, ele alerta para que a gente possa fazer. Quando ele terminar, ele já vai resolver essa dependência. Então ok, terminou aqui de resolver as nossas dependências, e você observa que as críticas aqui já desapareceram, não tem mais nada vermelho, tal. Ele já habilitou aqui o IntelliSense com as referências, ou seja, já está rodando o .NET aqui pra gente, o IntelliSense, né? Mas
Alguns alertas aqui é só porque algumas namespace que estão declarados não estão sendo usados, mas enfim, não tem nada a ver com o problema de agora. Aquela primeira opção que a gente fez, ele criou essas duas opções. Primeiro ele criou algumas tasks, a task build, ele já apontou aqui o nosso projeto para ele dar um build usando a ferramenta .NET. Então, por exemplo, a partir de agora, se eu executar um comando build, né, o comando Shift B, por exemplo, ele já vai rodar essa ferramenta .NET com o comando build. Outra coisa ele criou também aqui as referências para que nós possamos executar nossa aplicação, lançar nossa aplicação. Apontou já, achou a nossa tipo de aplicação, a nossa DLL já identificou, então já está tudo certinho. Adicionou os itens para poder abrir o browser no Windows, no Mac e no Linux. Adicionou aqui a variável de ambiente para dizer que nós estamos no ambiente de desenvolvimento. Apontou o file map dos arquivos de view. Enfim, tudo isso aqui ele fez automaticamente. A gente poderia ter feito na mão, mas é bem mais prático a gente usar essa opção aqui. E aqui no caso, ele, quando essa aplicação, por exemplo, quando a gente fala para rodar a nossa aplicação, ele fala que ele precisa executar uma tarefa, uma task previamente, que é a build, que é justamente essa que ele criou. Então, ou seja, em tese está tudo pronto para que a gente possa dar um play na nossa aplicação aqui em tese. Você já vai entender por que eu falo em tese. Ela vai funcionar. Então, por exemplo, aqui se eu chegar, colocar um breakpoint aqui e aqui no nosso programa, por exemplo, e eu tentar depurar aqui simplesmente dando um play, em tese é para ele funcionar. O que ele vai fazer? Ele vai, quando eu der um play, ele vai identificar que o projeto precisa ser compilado, ele vai compilar o projeto usando aquela tarefazinha build, e aí ele vai lançar a nossa aplicação em modo depuração. Observa aqui que ele já detectou, tá ok, tá funcionando. Breakpoint funcionando de boa. Quando eu falei assim, em tese é para funcionar, e você fala, poxa, está funcionando. Só que aí, o que pode acontecer com você, por exemplo? O que pode acontecer é que, quando você rodar a sua aplicação, ela não venha assim, bonitinha, venha faltando aí alguns arquivos e tal. O que ele vai fazer? Aqui é porque ele ainda está rodando em cache, né? Eu vou simplesmente forçar ele a recarregar a aplicação aqui de novo, tá? Pronto. Porque como eu estava rodando ela agora, deu problema, eu resolvi. Aí o browser estava utilizando o cache. Então, quando você rodar a tua aplicação, pode acontecer isso, ó. Poxa, em tese ele está com a aplicação toda quebrada, você roda pelo Visual Studio, funciona, aí você chega aqui no Visual Studio Code, roda, não funciona. O que está acontecendo? Perdão. Eu vou exibir aqui a nossa inspeção de rede e vou atualizar de novo. Se você observar aqui, o que ele fez ele não carregou o CSS do Bootstrap, não carregou jQuery, não carregou JavaScript. Então, tudo que é da nossa aplicação ele carregou, mas as bibliotecas de terceiro ele não carregou. Então, por isso que ele está tudo quebrado. Por que ele não carregou? Eu vou parar a nossa aplicação aqui, ok? Não precisa, tá? Só para poder ficar mais prático, vamos fechar aqui. Se você observar, o nosso projeto está aqui, definido no Project.json. Então ele tem todas as definições de dependência, tá? As bibliotecas, as ferramentas. E aqui no finalzinho você tem uma seção chamada Scripts. E se você observar aqui, por exemplo, o que você pode fazer de várias formas. Aqui, por exemplo, o JavaScript do nosso site, do nosso projeto, está aqui, CSS também, as imagens. Só que ele usa o Bower para carregar as bibliotecas de cliente, as client-side, né, as bibliotecas Bootstrap, jQuery, Angular, Knockout, enfim, tudo que você precisar. Ele, na configuração padrão, ele usa o Bower para fazer isso. Então aqui você tem o arquivo Bower dizendo quais são as bibliotecas que ele deva instalar. O Bower, recurso do Bower, diz que essas bibliotecas devem ser instaladas em www.rootlib. Se você observar que não existe essa pasta, porque ele cria para a gente quando executa. E o Bower,
ele é aqui em Project.json, ele é uma das tarefas, ou seja, antes de publicar, ele vai fazer isso, ele vai executar esses comandos, bower install, para poder instalar essas bibliotecas, que vai trazer o que? jQuery, Bootstrap, justamente as bibliotecas que estão faltando ali. Outras tarefas que ele faz, ele também usa o gulp para poder minificar o nosso projeto, e aí ó, ele joga mais uma vez dentro daquela pastinha. Então tem algumas tarefas aqui, não faz parte desse vídeo mostrar como funciona o gulp, o bower, o npm e tal, mas é só para mostrar para você que o que está dando errado, tá? Então ele usa o gulp, por exemplo, para poder minificar o JavaScript CSS, pode ser feito outras tarefas também. E aqui no nosso projeto, vê que é uma tarefa também, gulp min, para minificar, gulp clean, para poder limpar o diretório antes de minificar novamente. E ele também instala o npm, via npm. Por que npm? Se você olhar aqui em package.json, ele instala o gulp, ele instala, enfim, as ferramentas que são necessárias justamente para que o gulp funcione. Então aqui você tem essa dependência do bower, do gulp e do npm que estão descritos aqui no seu project. Então npm, se você observar, ele aqui está instalado na minha máquina. Se não tivesse, bastava você instalar o Node.js, ele já vai vir com npm e isso aqui já vai ser resolvido. Eu não vou instalar o Node aqui, eu imagino que isso, pelo menos isso você já saiba fazer. Mas aí, por exemplo, eu preciso do bower e eu preciso do gulp também. Então, se eu tentar aqui rodar, por exemplo, o bower, você vai ver que ele não está disponível. Se eu tentar rodar o gulp, ele não está disponível. E outra coisa também, na verdade, ele roda antes de publicar a nossa aplicação. Então, se eu tentar rodar, por exemplo, aqui se eu tentar rodar o comando .NET publish, ele vai executar esses comandos aqui antes de publicar, e depois de publicar ele vai fazer a publicação pro IS e tal. Mas o que eu quero? Na verdade, eu queria que quando eu desse o play, ele funcionasse aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, ao invés de usar pré-publish, eu vou fazer o seguinte, post compile. Então, assim, depois dele compilar, eu quero que ele execute esse comando, porque quando eu dou o play, o que ele faz? Na verdade, ele compila o meu projeto e depois roda no browser. Então, eu quero que toda vez que eu der o play, ele resolva essas dependências para eu não ficar aqui com o meu site todo quebrado. Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Post compile. Beleza? Então, por exemplo, se eu voltar aqui e der um play novamente, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o build, que vai chamar o post compile. O build é a tarefa compilar, tá nesse processo de build. E aí ele vai tentar executar o npm, o bower, o gulp, enfim, esses comandos que estão listados aqui na nossa lista de tarefas. Claro, como eu estou sem estou com o npm, ele vai funcionar, o npm, mas eu não estou com o bower, não estou com o gulp. Eu estou deixando ele falhar aqui de propósito. Então ele está compilando aqui a nossa aplicação e uma das primeiras coisas que ele vai tentar é resolver os pacotes do npm. Tu viu que o npm já começou a rodar aqui, ele está resolvendo as dependências de pacotes do npm. Claro, porque o npm eu tenho. Se você não tivesse, ele já iria dar um erro aqui e você saberia que era só instalar o npm. Aí, basta. O que ele fez? Ele resolveu as dependências do npm, mas aqui no final você observa que ele não executou o comando bower, que seria o próximo. Então ele vai tentar o bower, depois ele vai tentar o gulp. Então ele falhou aqui. Inclusive ele fala para mim que deu um problema e tal, e não deu certo. Olha aqui que ele criou a pasta Node, justamente porque quando eu executei o npm, ele pegou os meus pacotes descritos aqui e instalou para mim, assim como todas as suas dependências. Não vou entrar no mérito de explicar para que serve isso, posso responder as dúvidas de vocês. O que aconteceu? Ele falhou no bower e falhou também no gulp. Por quê? Porque na verdade ali ele espera que o comando npm, o comando gulp, vou só mostrar para listar as versões do npm, do gulp, pela ordem tanto faz, mas ele espera que o bower também esteja e espera que o gulp também esteja disponível na linha de comando. Então o bower, o npm está aí, mas o bower não está instalado e o gulp não está instalado. Ele espera que esteja instalado de uma forma global. Então o que você tem que fazer? Instalar globalmente. Você vai precisar do sudo
Para poder fazer isso, precisa de permissão de administrador para que você possa instalar um comando global. npm install global bower. Vou confirmar aqui a senha, porque precisa de permissões de administrador. Então, o que você está fazendo aqui? Você está instalando o bower globalmente no teu sistema para que aquele comando lá do Visual Studio ele possa funcionar e aí ele possa executar o bower para resolver as dependências de biblioteca de cliente. Mesmo esquema você vai fazer para o gulp. Ele também precisa do gulp instalado globalmente para que ele possa rodar essas tarefas aqui antes de liberar a nossa aplicação. Eu particularmente eu não gosto de estar utilizando o bower, o gulp ou qualquer outra ferramenta que seja aí apontada pelo npm de forma global. Eu prefiro instalar o pacote e nos meus scripts aqui eu chamo justamente os pacotes que estão disponíveis aqui dentro do meu Node, porque também funciona. Eu posso usar o npm command para poder executar o bower. Em vez de eu estar utilizando o bower globalmente, eu posso simplesmente apontar o bower que vai estar na minha pasta bin aqui que ele instala. Aqui, por exemplo, eu tenho o gulp e eu não tenho o bower porque ele não faz essa instalação, mas eu poderia só adicionar ele como uma dependência de desenvolvimento e ele passaria a funcionar. Não vou entrar nesse mérito, eu só quero fazer com que a nossa aplicação template padrão que o .NET cria funcione. Então aqui, por exemplo, eu instalei o que estava faltando, o gulp e o bower. Então, em tese, esse meu comando npm, bower e gulp, eles vão estar disponíveis. Então, olha só, ok, está disponível o npm, o bower e o gulp, ok? A partir de agora, esses comandos aqui eles passam a funcionar. Então, quando você resolve essas dependências, você pode vir, dar o play na aplicação novamente. Ele vai chamar o processo de build, que chama os post compile command, ou seja, npm install, bower install, gulp clean e gulp min. Então, observe aqui que o bower já está rolando, ele instalou as bibliotecas. Vou deixar aqui visualizando para a gente nossa pasta do projeto. Aqui, ó, o bower instalou, agora está executando o gulp, tarefa de minificação. Então, o que ele fez? Olha só, agora ele está rodando a nossa aplicação e está funcionando o que já estava funcionando na nossa depuração. Só vou mostrar aqui, por exemplo, ó, bower, você observa que ele já criou a pasta lib, e aí está aqui o Bootstrap, com todo o JavaScript, CSS, que o nosso site está apontando e espera que funcione. Se a gente for lá na nossa view e tal, a gente vai ver que ela aponta aqui os nossos, tá vendo, lib, Bootstrap, CSS, o JavaScript, o jQuery e tal, tudo que a gente precisa é o template padrão. Vou dar play, só para ele terminar, dar play. Pronto. Então, o que não estava funcionando, que estava quebrado, agora vai parar, voltar a continuar funcionando, vai passar a funcionar, ok? Só para que você possa ficar tranquilo, eu vou dar um refresh aqui novamente, porque da outra vez ele está usando cache, então você vai ver que já não está mais usando cache. O que estava dando um erro era o Bootstrap, já achou, o jQuery, enfim, pessoal, é isso daí. Se você tiver esse problema para poder estar utilizando o .NET Core com as suas aplicações, tiver esse tipo de problema, fica aí essa dica para que você possa estar resolvendo. Então tá aqui, ó, ok? A partir daqui você pode começar a seguir aí os tutoriais do ASP.NET Core e se divertir com isso. Eu só vou botar aqui um breakpoint para mostrar para você que está funcionando nas páginas About, Index e Contact, ok? Só para a gente dar um play aqui, né? Ver se está ok. Vamos para nossa home. Ó, que massa. Tá aqui. Deu play. Vamos para nossa página About. Olha só que legal. Eu vou até aproveitar aqui, ó. Mensagem. Vou aproveitar só para... Tá ok. Vou atualizar novamente. E aí você pode, por exemplo, antes de retornar, a gente chega aqui no nosso breakpoint. Vai permitir eu executar um comando aqui direto no console, que é, por exemplo, view data, é a nossa variável
message que ele vai passar para o nosso... Recebe uma nova mensagem. Ok? Em tese, nós modificamos aqui o conteúdo ele setou a mensagem original, nós usamos o depurador para modificar essa mensagem antes de dar o play e ver o que acontece. Então, o nosso depurador está funcionando com edição em tempo real. Bom, pessoal, é isso daí. Fica a dica, espero que de alguma forma isso aí possa te ajudar a continuar tocando os seus projetos usando o Visual Studio Code. Depois eu pretendo fazer um vídeo aí, depende das cobranças do pessoal. Se você gostar, que você tiver a fim de ficar sabendo um pouco mais sobre a versão Preview 3 do .NET Core, alguns problemas estão acontecendo. Eu, por exemplo, estou encontrando alguns problemas, aí estou buscando a comunidade para solucionar. Não existe mais o Project JSON, a Microsoft está abandonando, tanto é que se você criar um projeto, isso que nós fizemos aqui, quando eu criei o novo projeto na minha pasta web app, que ele criou isso aqui, vem com o Project JSON, mas é porque eu estou nessa versão Preview 2. Se você tiver com a Preview 3, não vai vir o Project JSON, vai vir um pouco diferente. Então, se você tiver também com dificuldade, manda aí a sua dúvida e a gente vai trabalhar para poder ajudar a contribuir para a comunidade. Pessoal, é isso daí, fica a dica. Espero que você possa aí curtir, compartilhar esses vídeos e se inscrever no canal para que a gente possa difundir esse projeto que nós estamos fazendo aí do time de desenvolvimento e Fiverr Development Team. Se você não sabe o que é, pergunta o que é, que aí eu começo a esclarecer para você. Espero que em breve a gente tenha aí o material já publicado na internet, para que a gente possa começar aí a convidar pessoas para fazer parte desse time de projetos muito legais que estão surgindo por aí. Bom, pessoal, até mais. Falou!